carrinho. Êxodo. Esta velha fábula ajuda-nos a identificar desde cedo as tarefas que nos cabem. Um carreiro levava a carroça muito carregada por uma estrada lamacenta. As rodas afundaram na lama e os cavalos não conseguiram desatolar o carro. Ele ficou se lamentando, desesperado, e implorou a ajuda de Hércules até que o herói apareceu. Se você fizer força para arrancar as rodas da lama, se você dirigir bem os cavalos, eu posso ajudar. Mas se você não levantar um dedo para tentar sair do buraco, ninguém, nem mesmo Hércules, poderá ajudá-lo. O céu ajuda a quem se ajuda. Tradução de Luiz Raul Machado. Essa fábula, se a gente pudesse refletir sobre ela, trazer para a nossa realidade, do nosso dia a dia, a nossa tarefa mediúnica, né? Que alguém quisesse dispor a falar sobre o assunto. Essa fábula é muito interessante, porque para qualquer pessoa nos ajudar, nós temos que fazer a nossa parte, a nossa situação, igual aqui no caso, né? Ele chamou a ajuda lá do herói, do Hércules, mas aí ele direcionou, você tem que saber fazer isso, você tem que saber fazer aquilo, e trazendo então para a área mediúnica, que é o nosso estudo, por mais evoluído que seja o espírito, ele não vai fazer milagre se o médium, se a equipe mediúnica não fizer a sua parte, seja do estudo, da disciplina, né, da fraternidade. A gente até pode se estender para o lado da instrumentação. Os espíritos falam muito assim, que um grande virtuoso, se ele pegar um violino quebrado, ele consegue fazer alguma coisa, mas nem tudo. Se ele tiver um violino perfeito, a música será maravilhosa. Então, transferindo, né, essa metáfora para parte mediúnica, também é assim. Os espíritos têm a possibilidade de fazer muito, mas ao médium cabe uma tarefa muito importante de se tornar assim um instrumento apropriado, adequado, para que seja utilizado esse instrumento pelos espíritos. E nós temos um defeito, sim, nós temos uma dificuldade ainda, a gente ocupa os espíritos pelas coisas. Aconteceu uma coisa, os espíritos estão obsediando, então os espíritos estão fazendo isso, querendo, talvez, assim, na nossa inferioridade, eximir a nossa culpa e jogar para outros, para os espíritos. E tem o contrário também, que ninguém toma decisões, ninguém faz um nada sem achar assim, que tem que consultar os espíritos, que precisa da ajuda dos espíritos. E não, nós somos espíritos livres, espíritos que podemos ser determinados naquilo que queremos, e eles vão, lógico, nos ajudar, eles estão sempre nos ajudando. Mas nós temos essa tarefa, né? Mas é a nossa parte, né? Quanto a equipe também, eu penso assim, quanto mais harmonização, oração, vigilância, né? E aqueles requisitos básicos, né? Que todo médium tem que ter, né? Assiduidade, pontualidade, compromisso, comprometimento, que eu acho que é assim que nós vamos poder, assim, ser instrumentos melhores, né? Para a tarefa. Então, eu dividi o grupo em duas situações. O estudo fala de psicografia e nós podemos tratar da psicografia direta e a indireta. Então, o item 152, 153, 154 e 156, até o 156, ele trata do efeito psicográfico direto. E do 157 e o 158
da psicografia indireta. Então, nós vamos dividir em grupos para que a gente estude e possa discutir sobre o tema. Bem, depois de reunidos os grupos, né, nós estudamos o item 152 até o 158, que fala da psicografia indireta e a psicografia direta. Então, agora nós vamos expor, e um determinado grupo ficou com a psicografia indireta e outro com a psicografia direta. Então, nós vamos iniciar pela psicografia indireta, que é o grupo 1. E o que é mais interessante é que as tentativas, né, dos médiums, né, em relação à equipe toda, em relação ao melhor êxito para aquele trabalho. Então a gente tem que assim, agradecer demais até esses iniciantes, né, da nossa doutrina, essas experiências que já intitulado até como uma ciência, essas experiências deles, né, que foi intitulado como uma ciência mesmo, para que chegasse a um êxito melhor, né? Então nós devemos muito a esses iniciantes, né, esses iniciados. Então, aqui no nosso grupo, ele já deixa claro, Kardec deixa claro, que ele estava usando um método científico, como você falou. Ele teve esse cuidado. E tão interessante é que o processo, os espíritos poderiam de cara falar para ele, não, põe o lápis na mão do médium. Então, remetendo à fábula que você citou, nós entendemos que nós temos que fazer a nossa parte. A conquista de se chegar a uma psicografia como hoje é utilizada, que já está pronto para nós, o conhecimento da gente utilizar, ela passou por um processo de busca, de pesquisa, de tentativas, que faz parte dessa proposta, vamos dizer, da criatura buscar, fazer a sua parte, né? Então, ele vai falando, né, que essa ciência progrediu muito e rapidamente, mas que não foi assim, dado de mão beijada. Tudo isso não foi dado de mão beijada, foi um resultado de trabalho, de esforço. E aí ele vem falando aqui que a primeira coisa que tem que se entender é que tem uma inteligência oculta atuando sobre o fenômeno. Isso ele deixa claro em todas as manifestações. Então, nesse primeiro item, ele fala assim, que foi rápido esse processo, mas foi um processo trabalhoso. Então, primeiro, e já no segundo item aqui, ele diz assim, que eles criaram uma cestinha, né, que às vezes era de madeira ou de vime, e ali eles adaptaram um lápis. E eles colocavam sobre o papel, esperando que ela movimentasse e oferecesse as comunicações. O que se conseguia? Às vezes rabiscos, às vezes movimentos que não eram entendidos. Mas, às vezes, quando o médium colocava a mão sobre a cestinha, eles viam que ela movia circularmente e, muitas vezes, ela elaborava ou escrevia palavras que eram bem entendidas pelo próprio médium, que depois ele decifrava, ele lia e conseguia entender. Mas eles viram que era um processo também que era dificultoso, porque a cestinha, o lápis preso na cestinha, ela ia pela borda do papel e ela não saía para continuar, ela dava continuidade e começava a formar na escrita uma espiral. E aquilo ia ser contínuo, o que dificultava o entendimento do que era dito. Então, por isso, Kardec, muito apropriadamente, dá o nome de cesta peão. Porque a cesta peão, ela fazia circulares, e aí dificultava um pouco. Mas o processo foi evoluindo. Então, vocês querem falar desses outros? Quer falar, Maria? Porque ele teve que passar por todos esses
processos, todas essas etapas? Então, é isso que a gente até comentou no grupo. O esforço da própria pessoa, e eu entendo, nós assim entendemos no grupo, que para a posteridade foi um processo de pesquisa, um processo de busca, de tentativas, de esforço para se chegar a um resultado. Em todos os pontos ele deixa claro que tinha uma inteligência presente, oculta, e que necessitava da intervenção do médium, da pessoa que era dotada desse poder. Mas era um processo de busca, gente. Eles também não... E prova, olha só, prova a neutralidade de Kardec. Ele não sabia, porque se ele já soubesse, ele não estava lá com cestinha. Ele cita aqui a caixinha de pastilhas. A gente imagina que seria uma caixinha de remédio. Que eles punham o lápis, que era levinha, e o lápis se movimentava. Já não tomava, né? Ela afirmava, no caso, para o lápis ficar em pé. Para o lápis ficar em pé. A gente entende assim. Aquela hora eu queria falar que era muito mais fácil se houvesse a intervenção direta dos espíritos, fazendo uma escrita mais fácil para entendimento. Mas, como você diz, Kardec queria pesquisar. Então, lhe foi dado esse momento de procurar como que aquela inteligência estaria ali com aquele lápis, com aquela dificuldade, até chegar realmente a entender que existia uma inteligência, entender? Ele já entendia, né? Só que ele precisou esperar para ele, então, cientificar aqueles fatos. E, na verdade, isso acontece com qualquer pesquisa científica de qualquer área. Sempre tem as etapas, tem os ensaios e erros. A observação, ele quis experimentação. O mundo espiritual, ele quis dar esse mesmo aspecto. É muito importante esse levantamento de hipóteses, né? Porque, na verdade, nessa tentativa de buscar essa melhoria, foi que hoje nós temos essa mecânica mais tranquila e segura, né? E interessante narrar isso no livro dos médiuns, porque a posteridade, quando pegou esse livro, alguém que nunca ouviu falar de espiritismo tem as informações de como aconteceu. Quer dizer, hoje fala-se com muita frequência e facilidade sobre mediunidade. Gente, mas houve uma história. Isso aqui eu acho que mostra a neutralidade dele no sentido de se chegar a resultados. Ele também não sabia. Ele não sabia. Acho que tudo naquele momento. Ele não sabia, mas ele devia ter uma... Ele tinha uma assistência muito grande, né? E se ele recorresse a essa assistência, é claro que logo ele chegaria a uma conclusão. Mas ele deixou que passasse todos os passos da pesquisa científica. Então, deu verdade, a gente vê, né, que não dá nada gratuito, tudo tem um preço, né? Nós temos que buscar. E os espíritos falam, porque lá no livro dos espíritos tem uma questão sobre isso. Ele fala assim, para vocês terem o mérito da conquista. Porque a pessoa, ela terá o resultado, sim, daquilo que ela buscou. Então, é muito fácil dar, né? Agora, ensinar a pescar. Esse é preciso ir longe. A transformação, né, Lara? Eles não falam que o Edson tentou 1000 vezes até achar... Descobrir a lâmpada. 700 vezes. Então, eu seja o Edson, da antiga prova. Então, assim... gratidão, Edson. Então, aí... Os dois Edson, né? Porque o seu irmão te deu a vela. E o outro descobriu a lâmpada, mas ficando 3h30 no escuro. Então, aí ele está descrevendo aqui, gente, eu acredito que como esse livro é um tratado sobre a mediunidade, ele está deixando claro para nós. Aí, nesse outro item, 154, ele fala de um outro recurso, porque a sexta peão tinha algumas
desvantagens mesmo, né? Aí ele fala que eles inventaram a chamada cesta de bico. Então seria uma cestinha, mas ela tinha um biquinho, ele até compara aqui, que na proa, né? como se fosse um modelo de um barquinho assim, né? E lá naquele lugar eles colocavam um lápis bastante comprido. O médium colocava os dedos levemente sobre essa cestinha e aí, nesse caso, o lápis se agitava, escrevia. E ele fala assim, nesse caso com diferença bem legível, no caso, diferença da anterior. Porque as palavras eram separadas, então o lápis ia e de certo continuava numa outra palavra. Escreviam em linhas paralelas, então talvez igual a gente escreve hoje, né? E aí ficava mais fácil entender o que estava escrito ali. Então ele fala que o médico controlava, né? Ele levava para cá e para lá. Ele colocava a mão sobre... Obteve-se assim dissertações de muitas páginas, como se escrevesse a mão. Então foi um outro recurso que eles utilizaram e que foi assim bem interessante, bem proveitoso, né? Aí ele fala assim, o lápis na ponta do biquinho. Isso, aí ele nesse outro livro ele fala que é tão interessante a manifestação daquela inteligência no lápis, porque se a gente for ver o lápis não tem nervos, não tem nada, mas era porque quando acabava a página ele fazia sinal de virar, como se fosse o dedo, o lápis. Quando ele queria destacar alguma coisa, ele ia no meio da página, sublinhava. E quando ele queria dizer sim a alguma coisa, ele fazia o sinal como se fosse uma cabecinha, ou não, né? Interessante que ele fala. Ou, às vezes, quando ele estava nervoso, batia o lápis e quebrava até a ponta. Então, o Kardec está deixando claro para nós, gente, olha lá, ainda por outros sinais inequívocos se manifesta a inteligência que atua. Isso olha fica só, bem claro, né? que tinha um espírito aí, que tinha uma inteligência de algo além daquele aparelhinho, daquele instrumento, e algo além das pessoas que estavam assistentes. Havia como que uma independência mesmo dessa inteligência atuante, né? E a importância dessa doação desse fluido, né? Havia ali um médium predisposto, né, com uma disposição orgânica para que isso ocorresse, né? Porque se não tivesse, talvez isso não iria acontecer de jeito nenhum. Para fornecer o fluido, a energia que seria utilizada pelo espírito numa combinação, né, pela sua vontade, combinando para provocar o fenômeno, realizar o fenômeno. Aí no último item nosso aqui, ele fala assim que algumas pessoas, em vez dessa cestinha, eles fizeram uma mesinha, que ela tinha mais ou menos 15 centímetros, a gente já entendia, 3 pezinhos com 5 a 6 centímetros de altura. Num dos pezinhos ficava preso o lápis. Olha que interessante, né? Aí eles queriam tanto a comunicação que nos outros 2 pezinhos, que não tinham lápis, eles põem uma bolinha de marfim para ela deslizar no papel facilmente. Alguns, olha, então facilitar a escrita. Gente, imagina o esforço desse povo, dessas pessoas dedicadas, pesquisando. A gente hoje fica imaginando, né? Fica inventando um mecanismo que fosse igualzinho àquela mesa que só dava sinais, só batia, etc. Aí ele fala, ele cita também, né, que tinha pranchetas mais ou menos de 15 centímetros, seria menos que um palmo meu, né? E podia ser quadrada, triangular, oblongo, oval. Aí ela tinha um formatinho, talvez assim, né? E ali ela tinha um furo oblíquo que o lápis entrava e levantava a pontinha da prancheta. Olha que interessante, né? E ali ela conseguia escrever. E alguns até puseram rodinhas no outro lado da prancheta para facilitar o movimento dela no lápis. Aqui fala, trazem rodízios para facilitar o movimento. Então, gente,
eles buscavam a forma mais cômoda, mais possível de conseguir a realização do fenômeno. E aí ele conclui, como você falou, né, Kátia? Muito apropriadamente. Em qualquer caso, podia ter mais operadores, podia ter pessoas ajudando, mas era necessário que um, pelo menos, tivesse a faculdade de mediúnica. Então, 2 pontos muito importantes nesse texto que nós lemos, que é chamada psicografia indireta, porque tinha um instrumento intermediando a energia, o médium com a comunicação, o fenômeno, né? O fenômeno em si. Para provocar o fenômeno. Então, por isso que chama indireta. Então, 2 pontos, que tinha uma inteligência oculta, que movimentava o lápis, fazia, e tinha a necessidade da presença do médium, vamos dizer assim, do doador da energia do fluido. Ele fala isso aqui na última linha. E hoje é interessante que a gente, no COEM, a gente procura orientar para as pessoas assim, se preparar bem, que o importante é o silêncio da mente, né? Facilitar, que a preparação é importante, ter culto do Evangelho no lar, leituras edificantes. Então, porque hoje já está definido o caminho, né? Não somente hoje, mas até que se chegou ao médium usar, escrita direta, fazer a psicografia normal, tal, né? Tanto é que depois saiu a doutrina, a filosofia. Mas hoje, quanto mais sereninho, quanto mais... Hoje a gente já fala em disciplina de pensamento, né? Então é bem diferente. É um instrumento que os espíritos utilizam. Porque nessa época eles procuravam ficar inventando, né? Vamos fazer assim, vamos pôr uma rodinha, vamos pegar uma caixinha de papelão. Eu fico imaginando eles naquela época. Eles queriam tanto obter a comunicação, né? Eles tinham essa sede de saber, de aprender. E já era eles queriam facilitar com o espírito. E já era certeza de uma crença, né? Eles já tinham a certeza da existência dos espíritos. Aí eles queriam facilitar mesmo. Mesmo porque no capítulo anterior ele fala de tipologia, havia uma resposta inteligente. Então o que eles desejavam? Que houvesse um texto, não só o sim e o não, né? Como a já tinha essa ânsia. Já tinha ânsia. O caráter investigativo do homem é natural, né? Desde os primórdios. Então ele vai lançando mão de tentativas para que possa resolver aquela situação. Então é muito bonito a gente pensar que esses iniciantes, eles tentaram tanto, com tanta vontade, e igual nós estávamos comentando, não faz tanto tempo, né, nada? Não faz tanto tempo assim, se a gente for pensar, analisar. Igual você falou, Kátia, isso é próprio do ser humano. Próprio do ser humano, o caráter investigativo. Essa crise econômica, para nos forçar a buscar soluções. Justamente. Nós vamos passar agora para o segundo grupo, que vai falar da psicografia direta. Bom, vocês ajudam. Então, já por dedução, né, as pessoas envolvidas no caso, sob a coordenação de Kardec, que ele estava, vamos dizer assim, mais interessado nessa investigação, eles partiram assim: se a mesa fala, nós vamos continuar nesse processo de um objeto. Eles foram por dedução, na mente deles, acredito eu, que deveria sempre ter um objeto, né? Por isso que eles foram colocando essa cestinha, essa mesinha, essa prancheta. Aí que por ensaios e erros eles falaram assim: gente, não precisa desse objeto, não precisa do objeto. Basta colocar o lápis na mão do médium. Só que para chegar até aí, dar esse insight, né, eles tiveram que fazer muitas experiências. Então, chegou-se a essa conclusão: se colocar o lápis na mão do médium, vai fluir. E foi o que aconteceu. Essa é a psicografia direta. Eu acho que resumindo é isso. É isso mesmo. E aí ele deixa claro assim: não é a cesta que se torna inteligente. Ele fala isso aqui. Deixa bem claro. A inteligência se manifesta e aquele instrumento
é o instrumento. Aquele instrumento retrata o que aquela inteligência quer. Mas vocês vejam assim, que podemos dar nota, por que eles não desconfiaram disso logo? Não desconfiaram disso logo, porque não começou com as mesas, com a sematologia, com a certiptologia, eles falaram, bom, deve ter um instrumento. Ele pode até ser menor, aí eles foram reduzindo, até chegar à conclusão que não precisava. Do médico, né? Então eles perceberam. Mas isso aí tem que, como diz o outro, quebrar muita ponta de lápis primeiro. Igual o Edson, que foi o exemplo dado aqui. E aí também, né, não houve permissão que eles descobrissem isso rápido, justamente para usar a cabeça. Né? Era um esforço, é o que os espíritos falam. Aquilo seria resultado do esforço daquelas pessoas, da dedicação, da busca, daquela vontade forte de obter resultados, né? Que é ir obedecendo etapas de uma teoria científica. Porque quando ele faz isso, ele estava utilizando os meios daquilo que sinalizava para ele que era um recurso. Ele não foi por outro lado, eles, né? E ele ainda diz aqui, que ele fala assim, que muitos escritos foram publicados na época. Olha que interessante. Então, as pessoas se interessavam, e aí ele cita lá, comunicações de uma mesa, comunicações de uma cesta, comunicações de uma prancheta. Quer dizer, as pessoas estavam nessa busca, estavam nesse interesse, né? Aí ele fala assim, se essas pesquisas têm alguma coisa de imprópria, de errônea, né? Alguma coisa assim, que tinha até muitos que não tinham caráter sério, como deveria ter, na realidade, isso aí veio provar muitas outras coisas. Não importa que, vamos supor que a pessoa fizesse uma pesquisa querendo saber uma coisa fútil, uma coisa... ganhar dinheiro. Isso, uma coisa desnecessária, curiosidade, etc. Ele fala assim, não importa, aquilo lá teve um benefício para demonstrar outras coisas. Então ele fala assim, ali o efeito que se produzia trazia outras informações também, que é o que nós falamos, da existência de uma inteligência, da necessidade de um médium, e que chegou-se posteriormente a resultados proveitosos, e como o Kardec depois elaborou, quando ele fala mais para frente, ou melhor, no Livro dos Espíritos ele fala, na introdução, a elaboração da doutrina espírita se deu graças a esse trabalho. Os médiuns recebiam, as comunicações eram analisadas. Então, a mediunidade foi o meio pelo qual toda a doutrina espírita chegou até nós. Por isso, a grande importância, né, da mediunidade. Então, é muito bom esse estudo para a gente entender a postura da época. Aqui na última frase, ele fala assim, o que importa, mesmo essas pessoas pesquisando tudo isso dessa forma, ele diz assim, o que importa se conheça não é a natureza do instrumento, e sim o modo de obtenção. Se a comunicação vem por meio da escrita, qualquer que seja o aparelho que sustente o lápis, o que há para nós é a psicografia. Ali chega. Se a tipologia por meio de pancadas, a sematologia por meio de sinais, então a psicografia foi a escrita que chegou, através desse fenômeno, trazendo essas informações. Tomando o espiritismo nas proporções de uma ciência indispensável, se lhe torna uma linguagem científica. Olha como ele foi criterioso, né? Todos a gente fala isso, porque ele foi... E aí, eu acho que para validar o caráter científico, os espíritos, é claro, eles deveriam estar intuindo, mas eles respeitavam os passos daquelas criaturas encarnadas que estavam na descoberta, porque
Porque se eles revelassem, que a doutrina espírita é uma revelação, né? Mas se eles revelassem, vamos dizer assim, estrondosamente, ela perderia o caráter científico. Isso invalidaria isso da doutrina. Por isso que os espíritos também resguardam, né? Então, eu acho que não é difícil a gente imaginar, por exemplo, você vê uma roda, não é uma coisa mais fácil. Mas até chegar à descoberta da roda, e a descoberta do fogo, e assim tudo. E aqui também a gente vê que foi um espaço bem rústico, né? Bem, vamos dizer, bem primitivo, mas porque as ideias estavam amadurecendo. Porque depois que você fala, nossa, mas será que não descobria logo que bastava pôr um lápis na mão da criatura? Não, porque se começou de um jeito, eles partiam do princípio, precisa de um instrumento físico. Eles estavam no passo certo da pesquisa. Eles estavam no passo certo. Exatamente. Que o homem desenvolve a inteligência. Isso. Esse também é um dos pontos importantes. Para dar mérito para aquele que se esforçou. Então, quando ele conquista, ele faz parte do conhecimento dele. E o desenvolvimento da inteligência. E trazer como verdade, né? Isso. Eu acho que é muito importante isso. Trazer como Porque é verdade. E o nosso espírito, ele vai se desenvolvendo lentamente. Isso tudo faz parte do nosso desenvolvimento. Por e isso a gente que sabe disso, né? Porque hoje, por exemplo, se você faz uma leitura que você fez, não precisa ser muito tempo, não, 2, 3 anos, você lê, é outra interpretação, é outra conclusão que a gente está evoluindo. Porque a gente está evoluindo, né? A evolução é um passo assim. E eu lembrei agora de uma cena da novelinha. A mãe queria chegar até perto do filho, quer proteger o filho, porque ela sabe tudo que está acontecendo. Mas a mãe se encarna. Mas ela não pode. Então, ela está em fase de desenvolvimento, de entendimento, para ela poder chegar e levar até ele os fluidos, né, que ele necessita. E às vezes ela leva e não pode nem contestar, se afastar. Porque ainda ela não teve condição na inteligência, no desenvolvimento espiritual dela, para ela levar essa mensagem. Há uma comparação, né, Os degraus, né? Por isso que na época de Kardec, algumas doutrinas não tiveram sucesso, porque surgiram de uma psicografia, de um médium só, num lugar só, né? E Kardec ainda falava, se eu for pegar essa ou aquela ideia para pesquisar, eu vou usar o mesmo processo que eu usei, critério de universalidade dos ensinos dos espíritos. Então muitas teorias assim nasceram mortas, não vingaram. Se continuaram, foi uma coisa muito irrisória, né? Quando o William Crookes começou a pesquisar, que está naquele livro, né? Os fenômenos espíritas, fatos espíritas. Quando ele começa a pesquisar, ele usa ele era um cientista, ele usa todos os recursos e métodos da ciência. Ele amarrava a médium para não ter intervenção. Ele trancava o lugar, ele convidava os colegas, assistentes, para eles rubricavam a chave, para ver que ninguém entrou, onde eles trancavam a porta, e ali eles realizavam as experiências. Ele testou o breu, né? O breu para o espírito pôr a mão, ele testou a fotografia, ele testou tudo aquilo num ambiente apropriado, relatou, descreveu o que ele ia fazer, o que ele fez, o que as pessoas viram, o que ele viu e a opinião das pessoas que estavam presentes. Ele escrevia o que os espíritos falavam. Então, tudo submetido num critério, gente, de seriedade, de verdade, assim, de busca séria, né? De interesse, assim, numa pesquisa científica, porque seriedade, não tinha intervenção de outras coisas. E vocês vejam,
quando o Chico Xavier publica, quando a FEB publica o Parnaso de Além Túmulo, comunicações de inúmeros espíritos, poesias que tinham métrica, que tinham uma característica pessoal de cada autor, um estilo, tudo corretamente, numa linguagem completamente estranha do médium. Porque ali tem palavras, gente, que a gente, mesmo hoje, com alguns estudos, tem palavras que a gente não conhece, tem que ir no dicionário. O que quando o livro foi submetido à Academia Brasileira de Letras, foi analisado, o que eles responderam? Se esse moço é um charlatão, ele é um charlatão gênio. E ele tinha 21 anos, um menino semi-analfabeto, mais um ano de grupo. Agora você vê já bem o caminho da coisa. Das mesas girantes, da tipologia, até uma pessoa receber mais de 400 livros. Isso. E poesias de autores, assim, cada um estilo diferente. O Parnaso é um grande desafio, né? Gente, o Parnaso, pelo menos para mim, assim, foi assim, o boom da doutrina espírita. Sabe por quê? Aquilo ali, gente, é porque não tem como contestar. Algumas pessoas diziam que era plágio, né? Mas para plagiar um poeta daqueles, você tem que estudar, né? Você tem que estudar aquele poeta 20 anos para você conseguir plagiar. Agora, o primeiro Parnaso parece que tinha 250 tantos poetas. Não me lembro o número exato. Depois que vieram mais, né? Mas imagina, um menino de 21 anos, que tinha feito 4 anos de grupo, teria condições de plagiar 200 e tantos poetas? Muito, né? Teria que ser um gênero, né? Teria que ser um gênero. Eu acho que é menos, parece que tinha 60 poetas e 160 poesias. Depois ampliou para cento e tantos poetas, para 140 e 400 poesias. Mas mesmo assim, gente, desculpa, 60 poetas já é muita coisa. Só para nós, dois poetas, né? Acho que um. Mas é muito importante, né, esse processo, para a gente entender tudo isso. É importante esse processo, porque faz com que nós compreendemos hoje essa responsabilidade que nós temos que ter também com a nossa tarefa. Porque se antigamente eles já tinham essa preocupação, esse caráter investigativo, essa seriedade do trabalho, nada mais simples do que a gente também fazer a nossa parte, né? Cumprir com seriedade. E o capítulo 14 ele vai falar sobre os médiuns, né? Então nós vamos dar essa continuidade. No mais, eu quero agradecer a participação de todos. Nós agradecemos. Muito bom. Podemos terminar, então? Podemos. Ô, Vicência, você encerra. Senhor Jesus, nosso mestre querido, obrigada por mais uma vez estar aqui no meio desse estudo com os meus amigos e sentindo a necessidade cada vez mais de compreender o caminho que nos ensinou Kardec a ler, a compreender e praticar a doutrina espírita. Esteja conosco, Jesus, em todas as fases da nossa vida, mostrando cada vez mais a importância do estudo de Kardec, das suas obras, e colocar sobre a nossa mente também a importância de praticá-la.